Ai, gente, hoje aconteceu uma coisa aqui em casa que eu fiquei pensando, sabe? As pessoas acham que só elas precisam de ajuda, né? E esquece que as outras pessoas também precisam de ajuda, né? É fácil você falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, sem olhar o próximo, né? Hoje aconteceu uma cagada aqui em casa. Uma cagada não, uma cena aqui em casa. Meu marido acordou cedo e foi ligar o registro e não tinha água. Então ele não percebeu que não tinha água, ele achou que tinha cortado a nossa água. E daí ele veio desesperado, amor do céu, cortaram a nossa água, cortaram a nossa água. Aí eu falei assim, não tem como cortar, né? Só tem dois talão, claro, né? Que é perigoso cortar. Mas daí se eu pagar um, vai ficar só um, então não tem como cortar. Aí ele falou assim, meu Deus, e agora, cara, com as crianças e sem água? E eu nem tinha enchido a caixa ontem de noite, porque aqui é caixa, né, gente? E eu nem tinha enchido a caixa ontem de noite, porque, né, a gente confiando, né? E daí ele entrou em desespero, e agora, amor, meu Deus do céu, como que cortaram a água? Nossa, meu Deus, o que que nós vai fazer? Eu falei, o que que nós vai fazer mesmo? Porque a gente não tem dinheiro para pagar esses dois talão, porque quando corta você tem que pagar os dois talão, né? Para poder religar. E não é barato, que veio caro esse mês, por causa que eles vieram trocar o registro que tinha quebrado, então eles cobram uma fortuna, né, gente? Então veio muito caro a minha água esse mês. E daí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Jesus tem misericórdia. Aí eu comecei a chorar, sabe? Eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, tanta luta. Aí vai acontecer uma cagada dessa de cortar logo a minha água. Eu falei, eu não tô acreditando nisso, não. Eu não tô acreditando que Deus chegou a esse ponto de me deixar perecer desse tanto, sabe? Com três crianças e acabar logo a água, sabe? Eu fiquei, nossa, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, e agora? Da onde que nós vai tirar esse dinheiro? Porque o meu marido tá trabalhando, só que ele não tem como ele pegar dinheiro adiantado do patrão, até porque o patrão não adianta dinheiro e não é dia de pagamento, né? E aí ele já vai trabalhar em outro serviço, então não tem como pegar dinheiro, né? E daí eu falei, e agora, Jesus tem misericórdia. Nossa, eu fiquei quase louca, sabe? E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, tá todo mundo ferrado, todo mundo fudido, não tem aonde eu pedir dinheiro emprestado. Não tem aonde, com quem eu pedir dinheiro emprestado. Porque todo mundo que, se eu for pedir dinheiro emprestado, vai falar: ai, não tem como emprestar porque eu tô sem dinheiro. Ai, porque eu não tenho como emprestar porque eu não recebi. Ai, que não sei o que não é dia de pagamento. Isso eu tenho certeza que eu ia ouvir várias pessoas falando isso. Então eu entrei em desespero, sabe? Eu falei, meu Deus, por que, que o senhor fez isso comigo? Por que, que o senhor deixou a minha vida chegar a esse ponto, sabe? De eu não perceber que a minha água ia ser cortada. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? E daí meu marido pegou e foi lá no departamento de água, né, pra ver o que tinha acontecido, né? Por que que eles tinham cortado a nossa água, né? E daí ele chegou lá. Daí, antes dele vir aqui, eu levantei, daí eu falei pra minha menina, eu falei, Yasmin, liga lá o registro, né? Porque seu pai falou que tá cortada a água, mas não é possível, tem alguma coisa errada. Eu acho que ele não olhou direito. Eu falei, liga lá o registro pra mãe. Ela, mãe, mas o pai não falou que cortou a água? Eu falei, liga lá pra ver. Aí chegou lá, ela ligou o registro, não tinha cortado a água, gente. Só tinha acabado a água da rua. E ele me deixou quase louca da cabeça. E eu já fiquei culpada, sabe? E braba, sabe? Falei, meu Deus, por que que Deus fez isso comigo? Julgando Deus, sabe? Sem nem ter certeza do que tinha acontecido. Então, às vezes, a gente acaba julgando as pessoas sem nem olhar as coisas, sabe, direito, sem nem prestar atenção no que tá acontecendo, sabe? Se a culpa é realmente daquela pessoa ou a culpa é sua por você não ter prestado atenção nas coisas. Então eu punhei Deus à prova, sabe? Eu comecei a falar com Deus por que que Deus tinha feito aquilo comigo. E não era Deus, gente, era só uma burrice do meu marido que ele tinha feito essa cagada de não olhar direito e não prestar atenção nas coisas. E eu chorei por causa disso. Eu chorei. Gente, eu chorei. Porque eu fiquei entrando em desespero. Porque eu tenho três crianças. Como que as minhas três crianças? O que eu ia fazer com três crianças sem água? Eu entrei em desespero. Pra você ver até onde que vai a pessoa não prestar atenção nas coisas. É horrível o que aconteceu comigo hoje.